Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Célio Martins. Espero que tenha passado todos uma ótima semana. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula do marketing. E hoje eu vou estar usando a apostila que vocês têm, tá? Eu dei uma verificada, a apostila era um pouquinho diferente, porque nós estamos desenvolvendo um material, inclusive o material novo sou eu que estou desenvolvendo para a rede da escola. Mas nós vamos estar utilizando o material que vocês estão aí, ok? Então hoje, deixei até a apostila aberta aqui, apostila que vocês têm aí, nós vamos fazer o capítulo 2, nós vamos estudar os 4 P's do marketing, tá? E se der tempo nós vamos ver todo o capítulo 3, que é produtos, tá? Mas primeiramente vamos falar dos 4 P's do marketing, ok? E já lembrando, já coloca o nome de vocês, tá no grupo aí, para mim marcar presença, ok? E outra coisa, pessoal, quem puder, nesses vídeos que eu estou passando, é um canal que eu coloquei exclusivamente para as aulas de vocês, tá? E de vez em quando eu estou postando outros conteúdos que talvez possa ajudar vocês também, esteja até fora do conteúdo da aula de vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, clica lá no sininho, se inscreva, né, no canal e clica no sininho para vocês receberem as notificações quando eu postar algum vídeo. Ok? Então eu vou clicar aqui, vamos lá para a página 29 da apostila de vocês, que está falando aí, ó, até o autor dessa apostila, ele faz um estudo de caso da empresa de Anderson. Então vou dar uma lida rapidinho aqui, só para a gente não tomar muito tempo. Ó. Anderson resolveu voltar para conversar com Renato. Anderson: amigo, estou confuso, não sei qual público-alvo escolher. Poderia me ajudar? Renato fala que sim. Para identificar seu público-alvo, você deve fazer uma série de perguntas, tais como... Aí ele vai listar umas perguntas que que vai facilitar para vocês descobrir o que o cliente quer, qual que é o perfil do seu cliente. Ó. Quem irá comprar seu produto, qual o perfil do seu cliente, quando o cliente compra o meu produto. Tá? Aí o Anderson diz assim, ó, para comprar o produto ele consultará outras pessoas ou decide sozinho. Quem compra é a mesma pessoa que usa o produto, porque tem diferença, né? Talvez eu compre um produto para minha esposa, tá, para ela usar. Talvez isso acontece muito. Talvez eu goste e ela talvez não vai ficar muito satisfeita. Ou eu acho que ela não vai ficar satisfeita e ela fica muito satisfeita. Tem isso também, tá? E aí vai seguindo aí o estudo de caso. Agora ele vai falar aqui dos 4 P's. O que seriam esses 4 P's do marketing? Aqui ele coloca, ó, produto, praça, preço e promoção. Mas na realidade, vamos detalhar isso melhor. Os 4 P's seria, vamos dizer assim, que é uma divisão dos pilares, tá, do marketing, num mix de marketing, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ó, quando nós falamos produto, preço, praça e promoção, isso é um conjunto de estratégias que serão usados geralmente no desejo de compra do consumidor ou de produto e serviço. Tá? Então vamos lá, vamos destacar aí produto, que é o primeiro. Aqui ele já coloca, ó, seu produto ou serviço deve satisfazer as necessidades do cliente. Mas vamos detalhar isso daí. Tá? O produto, na realidade, é o primeiro pilar do marketing. Por exemplo, antes de a gente oferecer o nosso produto ou o nosso serviço, a gente precisa pensar no valor que ele está entregando. Né? Agora a gente falar valor e preço. Tá? Qual a diferença de valor e preço? Talvez eu tenha um relógio que ele tem um valor para mim, mas ele também tem um preço. Qual que é a diferença de a gente falar de valor e preço? O valor, por exemplo, vai incluir algo... Por exemplo, o relógio que eu estou hoje. É um relógio que era do meu pai. Então ele tem um valor sentimental para mim. Talvez para você ele vai ter um preço, para mim ele não tem preço, tá? Que eu não desfaria dele. Então tem essas diferenças aí, ok? Aí vamos pegar assim, ó. Já passando por a parte de preço, que é o segundo do nosso pilar, tá? O que se refere o preço? Ele é muito importante para a nossa estratégia, em primeiro lugar. E outra coisa, ele é o responsável pela receita que será gerada. Por exemplo, a gente pode cobrar um preço para lucrar lá em cima, tá? E talvez isso não atraia o cliente. Talvez nós colocamos uma margem de lucro
muito alta, isso não atrai. Tá? Nós temos que pensar tudo, né, dessa maneira também. Talvez, num primeiro momento, colocar uma margem de lucro menor, mas que você ganhe, que você vai... Nós temos sempre que ganhar, tá? Mas que seja chamativo para o cliente também. Vamos fazer um resumo aí, quando o assunto é preço. Nós temos que lembrar que é preciso uma fórmula de equilíbrio, tanto em ambas as partes, né? Igual eu falei, tanto para a empresa, tanto para o consumidor. E que os dois saiam ganhando. E na hora de definir esse preço, a gente tem que se atentar. Quais são os custos que nós temos para produzir esse produto? Quais são os valores que os concorrentes estão cobrando? E quando o seu cliente está disposto a pagar pelo que é oferecido? Então nós temos que fazer essas 3 perguntas básicas aí antes de definir o preço de um determinado produto. Já a praça, nós consideramos o terceiro pilar, ou ponto, né? O que isso vai fazer para a gente? Na apostila de vocês está assim, ó, o cliente tem facilidade de encontrar o produto, você oferece conforto para a compra e uma boa distribuição. Tá, mas vamos destacar, vamos detalhar mais isso. Nós já falamos que a praça é o terceiro pilar. Tá? E o que corresponde a esse pilar? Corresponde à maneira que os consumidores têm acesso ao produto que você oferece. Por exemplo, a facilidade. Vamos pegar aí, você vai numa farmácia. Tá? Num movimento você precisa só entrar, pegar o produto e sair. Você está sozinho no carro. Você vai procurar uma farmácia que tem um estacionamento, ou uma farmácia que você tem que parar no meio da rua, desligar, ou sair do carro, correr, pegar o produto e voltar, ou ter que estacionar. Tá? Então tem todas essas... A gente tem que ver todas essas viabilidades, né, isso que se trata da praça. Mas, por exemplo, a gente pensar, a gente quer vender numa loja física ou numa loja virtual, tá? Ou na internet. Por exemplo, na loja física a pessoa tem que ir lá, na internet ela tem a facilidade, mas tem gente que não gosta. Por exemplo, somente roupa, né? Tem muita gente que gosta de experimentar, gosta de ver. Então a gente tem todas essas partes aí a ser tratada, ok? No quarto e último pilar, que é a promoção, tá? Aqui ele vai voltar lá no estudo de caso. Ó. O cliente percebe que você oferece mais do que a concorrência. Entendi, disse Anderson. Renato, quem está no mercado tem de encontrar uma relação adequada entre os 4 componentes de marketing para obter sucesso e eficiência. Produto, preço, ponto, promoção. Devem estar em harmonia. Nenhum destes fundamentos pode faltar. Tá? Depois nós vamos falar sobre relacionados aí ao 4C, que é o cliente, custo, conveniência e comunicação. Mas vamos dar um detalhe aí na promoção. Tá? No que seria a promoção? Promoção ele prega a necessidade de se investir em ações para que seu cliente potencial descubra o seu produto. Veja nele soluções para os problemas. Tá? Então vamos pegar assim, ó, você tem um escritório, está precisando de um computador, tá? Só que você não tem definido ainda, você sabe o que você precisa, mas não tem definido configurações e tudo mais. Se você chegar numa loja, explicar o que você precisa, pegar um vendedor que saiba te explicar tudo minuciosamente, e além disso tudo, ele tem aquele tchan para te falar assim, ó, mas eu tenho algo aqui que vai ser diferente do concorrente. Ele te encanta. Não adianta que a pessoa saia encantada. Tá? E quando a gente pensa em promoção de produto, ou tanto faz produto ou serviço, tá, pessoal? Por exemplo, produto, vamos falar assim, eu tenho um computador para vender. Serviço é a aula que eu tenho para oferecer, tá? Nós vamos dar algumas dicas aí, ó. Quais são os melhores canais de divulgação, tá? Nós temos que estudar nessa parte aí quais são as mídias que os clientes acessam. Tá? Hoje, por exemplo, muito Facebook, Instagram, tá? Então tem tudo isso que vocês têm que dar uma pesquisada aí. Quais são os melhores horários para divulgar produto? Tem isso também. Por exemplo, num determinado horário,
Por exemplo, Facebook. Vamos pensar no seu horário de trabalho. Você certamente não está no Facebook no seu horário de trabalho, mas na hora do seu almoço, por exemplo, vamos pôr aí que você almoça do meio-dia a 1h30. Nesse período aqui, que a maioria está no horário de almoço, é um bom horário para você divulgar, porque muita gente está visualizando as redes sociais. À noite, a partir das 6 também, excelente horário. Mas depois eu vou montar uma tabela e vou passar para vocês, não hoje, vou montar uma tabelinha e vou passar no grupo para vocês de horários e tudo mais. Bom saber também o que o concorrente está fazendo, concorrente, deu uma embaralhada aí, tem feito. E o que vocês podem ver no que o concorrente está fazendo, pontos fortes e pontos fracos. Talvez você pode procurar aquilo que ele está errando para não cometer o mesmo erro. Talvez você comete um erro que ele não comete. E você pode corrigir vendo isso também. E tem que fazer muito teste. Por exemplo, joga a ação, se não estiver surtindo resultado, já vê algo antes mesmo de soltar, o que você pode fazer se aquela ação não deu certo. Ok? Então, tudo isso que nós vimos aí é uma ferramenta importantíssima para a gente pensar numa estratégia de negócio. Aqui ele define, faz alguns comentários, que nós já fizemos também. Então vamos lá. Depois ele vai continuar dando estudos de caso aí, para vocês. Ok? É uma parte que vocês vão ler na apostila de vocês aí, os estudos de caso, para entender melhor. Depois vocês têm aqui, na página 35, tem um questionário que vocês vão responder para mim, tirar foto dessa página e me mandar. Ok? Tem duas páginas, tá na 35 e na 36. Na 36 tem a questão número 5. Ok, pessoal? Então, toda vez que estiver falando isso, a gente tem que pensar nos 4 pilares aí, que na realidade são o que nós falamos aí. Que é o produto, o primeiro pilar, preço, o segundo pilar, praça, o terceiro pilar, e a promoção, o quarto pilar. Isso vai nos facilitar muito para a gente criar nossas estratégias, ok? No capítulo 3 da apostila de vocês aí, ele coloca um outro estudo de caso, aí ele vai fazer um conceito de produto. E o que nós temos aí em produtos, pessoal? Que é importante saber. Bens não duráveis, ele dá exemplo aqui, são bens tangíveis, normalmente consumidos ou usados uma ou poucas vezes. Ele dá exemplo, cerveja, sabão. Então isso são produtos não duráveis. Na sequência, ele vai dar aí pra gente, aqui produtos duráveis, refrigerador, televisor, tudo isso é produtos duráveis. Na parte aí de serviço, estão vendo aí, que ele sempre colocou questionamentos para estudo de caso. Na parte de serviços, o que ele pode dar aí no caso de serviço? Por exemplo, qual que é o meu tipo de serviço? Ministração de treinamentos, de cursos. Aí no exemplo da foto que ele deu aí para vocês, ele é um cabeleireiro, manicure, tudo isso vai entrar em termos de serviço. E bens de consumo. O que seria esses bens de consumo? Aqui ele vai dar, vamos pegar aqui, no estudo de caso dele de novo. Anderson, o que seria a categoria bens de conveniência? Aí o Renato fala que vai explicar para ele. Bens de conveniência são aqueles que o consumidor compra com frequência, imediatamente, com o mínimo de esforço. Cigarros, sabonetes, jornais. Então, isso são a parte de bens de consumo. Ok? Então, pessoal, é bem simples, não tem muito o que a gente... Vocês vão fazer para mim, outra parte. Aqui ele já fala assim, olha que a indústria automotiva. Quantos carros estão no mercado há anos? E são reformulados de acordo com a época. Acontece um processo de inovação. Então vamos lá. O que nós podemos dizer aí? Vamos pegar aqui sobre a característica de inovação. Tudo que, por exemplo, isso acontece com veículo, acontece
com a moto, tá? Qualquer outro tipo. Hoje até mesmo, por exemplo, se nós olharmos os monitores de antigamente com os monitores de hoje, os televisores de antigamente com os televisores de hoje, então sempre tem uma inovação de produtos aí. E vocês podem ver, sai um produto diferente, logo o concorrente dá alguma modificada no produto dele. Por exemplo, celulares. Eu já tive um celular, aqueles tijolão. Hoje, por exemplo, aí depois começou a sair aqueles celularzinhos pequenininhos. Hoje, por exemplo, eu estou com um A20, que é um pouquinho, que é bem maior. Então isso vai mudando de acordo. E isso se chama inovação, né? Aí ele vai, na apostila, ele vai dar a inovação contínua. Nenhum comportamento novo precisa ser aprendido. Com produtos de consumo que se exijam um pouco de aprendizagem para o consumidor. O marketing eficaz depende da geração da consciência e de uma forte distribuição nos locais adequados. Exemplo, adicionar flu na pasta de dente. Então são inovações que vão acontecendo. Vocês podem ver, um faz, o outro começa a fazer. Depois, no estudo de caso, aqui embaixo, ele já fala da escova de dente elétrica, tá? Que é na inovação continuamente dinâmica, que vai estar sempre inovando, né? Depois a inovação descontinuada, que é o produto que altera significativamente padrões de compra e uso. O exemplo, pastilha higienizadora bucal, que dispensa escovação. Então o que você usa, as duas inovações de cima, que a gente já para de usar um. Então aqui tem a pastilha higienizadora bucal, que você deixa de usar o creme dental com a escova. Tá? Então chama inovação descontinuada porque para de usar um determinado produto para a mesma função. Ok? Depois funções práticas aqui ele vai mostrar lógica, funcional e física. Aí ele vai mostrar aqui, exemplos de aspectos fisiológicos de uso. Superfície do assento deve suportar o peso do usuário. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, não adianta aguentar um magrinho e não aguentar um mais pesado. Tá? A borda deve ser arredondada para não pressionar as coxas. O encosto deve suportar o peso das costas. Tá? Isso tudo se falando em termos de automóveis, né? Aí depois, na parte de função estética, sensação, sentimento e psíquica. Tá? Função estética é a relação entre um produto e um usuário no nível dos processos sensoriais. A função estética dos produtos é um aspecto psicológico da percepção, ou seja, configurar os produtos de acordo com as condições perceptivas do homem. Aí ele vai dar aí, tato, olfato, audição, paladar, visão, sinestesia, que provoca reações de atração ou rejeição. O uso sensorial de produtos depende dos dois fatores essenciais: das experiências perceptivas anteriores, da percepção consciente dessas características. Aí ele vai falar, né? Percepção é o processo pelo qual uma aparência estética se transforma em significado. Processo subjetivo, individual e grupo. Percepção também depende das necessidades momentâneas, como cor, material, tamanho, espessura, forma, odor, som, áspero, duro, leve. Tá? Isso tudo causa alguma... dependendo do cliente, causa diferença, né? Isso não é chatice, tá, pessoal? É o perfil do cliente. A função simbólica, espiritual, status, tribos e símbolos. Ele vai dar o exemplo aí na apostila de vocês. Um objeto tem função simbólica quando a espiritualidade do homem é estimulada pela percepção desses objetos, ao estabelecer ligações com suas experiências e sensações anteriores. A função simbólica do produto é determinada por todos os aspectos espirituais, psíquicos, tá? E sociais do uso. A função simbólica deriva dos aspectos estéticos. Ok? Então aí na página 48 tem tem 3 questões aí que vocês vão responder para mim também. Ok? Então vocês vão me mandar as questões da página 35 e 36 e as questões
Tá? Vamos responder aí na apostila de vocês, tirar foto e me mandar da página 48. Ok, pessoal? Pessoal, na próxima aula eu quero trazer para vocês, tá? Nós vamos ter a parte de embalagens, vai começar a falar da parte de embalagem no capítulo 4. Tá? E o que nós vamos falar aí? Ó? Nós vamos falar de marca, tá? Tipos de embalagem. Vocês vão ver que tem vários tipos de embalagem aí que a gente pode utilizar. E coisa no nosso dia a dia. Tá? Se vocês pensar no refrigerante, só vou jogar, não vou falar o que é. Tá? Vocês têm aí, nada, 3 tipos de embalagem. Ok? Tem a embalagem primária, secundária e terciária. Tá? Mas depois a gente vai ver isso na próxima aula. Ok, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá, no grupo e me mandar as questões. Só responder na apostila, tirar foto do celular aí e me mandar no... Pode ser até no privado, tá? Não precisa ser no grupo, não. Ok, pessoal? Pessoal, um ótimo final de semana para vocês e até a nossa próxima aula.